Pessoal, vamos comentar as questões aí da semana 8, dia 6, que vai falar sobre Ministro do Estado, Conselho de Defesa da República e súmulas vinculantes. Primeira questão: compete ao Ministro de Estado exercer a orientação, a coordenação, a supervisão dos órgãos e das entidades da administração federal e estadual concernente à sua área de competência. Então, o que está errado aqui, Ministro de Estado, âmbito federal. Âmbito estadual seria quem? Os secretários de Estado, ok? Secretário de Estado. Então, veja. Os ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos de idade e no exercício dos direitos políticos. Compete ao ministro do Estado, então, o que? Exercer a orientação, a coordenação, supervisão dos órgãos, inclusive quem? As entidades da administração pública federal, na área de sua competência, e referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da República. Então, a questão está errada porque ampliou aí a competência, foi para a esfera estadual e aí não, e aí a questão está errada. Questão 2, os ministros de Estado compete referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da República, bem como expedir instruções, olha o detalhe, instruções para execução de leis, de decretos e de regulamento. Então, veja que é uma atribuição parecida com o do presidente, mas o presidente expede decretos e regulamentos para fiel execução. Aqui ele vai expedir instruções para execução de leis, decretos e regulamento, ok? Vamos ver? Então aí o ministro compete ao ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nessa Constituição Federal e na lei, referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da República. Então, ocorre um referendo. E depois, expedir instruções para a execução das leis, dos decretos e, por fim, regulamentos. Então, é o que está dizendo a questão correta, portanto. Terceira, nos termos da Constituição Federal de 88, cabe ao Conselho da República, órgão superior de consulta do presidente da República, pronunciar-se sobre a intervenção federal, estado de sítio e estado de defesa. Cabe a eles? Cabe. Bem como sobre questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Então, questões relevantes também. Então, veja. Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio e ainda sobre questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Questão correta, portanto. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do presidente da República nos assuntos relacionados à soberania e à defesa do Estado democrático. Então, Conselho de Defesa, sendo a sua competência opinar sobre a decretação do estado de defesa, de sítio e de intervenção federal. Correto. Olha só. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do presidente da República em assuntos relacionados a quê? A soberania nacional,
a defesa do Estado democrático e compete a esse conselho que opinar sobre a decretação do estado de defesa, dissídio e intervenção federal. Correto, portanto. Questão 5. O presidente da República pode, ouvidos os conselhos da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa. Ele ouve, mas é o que? Isso aqui é opinativo. Opinativo significa o que? Sem ser vinculante. Ok? Cujo tempo e duração não será superior a 30 dias. Então, decretar quem? Estado de defesa. Estado de defesa, duração máxima 30, podendo ser prorrogado por uma vez e por igual período. Então, estado de defesa pode ser o que? 30 mais 30 dias. Se persistirem as razões que justificaram sua decretação. Correto, portanto, aí. Ok. Vamos lá. Artigo 136. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social, certo? Ameaçadas por grave, olha quando que tipifica aí a necessidade de decretação do estado de defesa, por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Então, o estado de defesa tem essas duas características: iminente instabilidade institucional, e deve ser grave. Então, grave e iminente instabilidade institucional ou calamidade pública, ok? O tempo de duração do estado de defesa não será superior a quanto tempo? 30 dias, podendo ser prorrogado por uma única vez, por igual período, se persistirem as razões que justificarem a sua decretação. Então, volta. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho de República e o Conselho de Defesa, decretar estado de defesa, cujo tempo de duração não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, se persistirem as razões que justifiquem a sua decretação. Então, aí ele vai ser ouvido aqui o Conselho de República e o Conselho de Defesa Nacional. Correto, portanto. Sexta, a eleição de membros do Conselho da República compete exclusivamente à Câmara dos Deputados? Não. A Câmara dos Deputados vai indicar dentre os 6 cidadãos natos 2, ok? Então veja a composição do Conselho de República. Conselho de República é o órgão superior de consulta do presidente da República, e deles participam o presidente da República, o vice-presidente, obviamente, né? Presidente da Câmara dos Deputados, presidente da Câmara do Senado. A maioria e a minoria da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal, maioria, líderes da maioria e minoria. Que mais? Aqui somente o ministro da Justiça. Conselho de República, somente participa o ministro da Justiça, ok? Não tem outros ministros aí, por exemplo, o ministro da Defesa, MRE, esses outros vão ser lá no conselho. Qual conselho? Esse conselho aqui, ó. Perfeito?
então Conselho de Defesa Nacional. 6 brasileiros natos. Então, 6 brasileiros natos vão participar aí, que serão eleitos aqui por alguns pelo Poder Executivo e Legislativo. Mas vamos ver aqui. Com mais de 35 anos e sendo 2 nomeados pelo Presidente da República, 2 pelo Senado Federal e apenas 2 pela Câmara dos Deputados, com mandato de 3 anos e vedada a recondução. Então veja, são 2 eleitos pela Câmara dos Deputados e não exclusivamente a eleição ocorre por eles. Então veja, compete a eleição dos membros da República exclusivamente à Câmara dos Deputados, está errado. Acerca do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, exercem atividades opinativas, certo, sempre opinativas e não vinculantes, em relação ao Presidente da República, podendo ter a sua composição alterada por meio de lei infraconstitucional? Não, a composição está prevista na Constituição Federal e não pode ser alterada a não ser por emenda à Constituição Federal, mas não pode ser alterada por meio da lei infraconstitucional. Conselho de República, então, aí é órgão de consulta, Conselho de Defesa, Conselho da República, e eles têm o que? O caráter aí opinativo, ok? Então, a questão está errada, porque está dizendo que pode ser alterada a composição deles por meio de lei. Não, é por meio do que? Da Constituição Federal. Compete ao Conselho da República pronunciar sobre a intervenção federal, estado de sítio e defesa, ou defesa e sítio, certo? Certo. O Conselho da República vai pronunciar-se a respeito da intervenção federal, estado de defesa e de sítio, e nas questões relevantes de estabilidade das instituições democráticas. Está falando da República, está falando das instituições democráticas. Questão 9. Essa questão 9 a gente vai subir um pouco o nível. Olha só. Ela extrapola um pouco o edital, um edital aí trivial, certo? Um edital que não traga aí algumas leis como desdobramento. Vamos lá. Não se admite o manejo de reclamação constitucional. Então não se admite a reclamação constitucional contra ato administrativo contrário ao enunciado de súmula vinculante. Ponto. Quando um ato administrativo for contrário ao que está previsto numa súmula vinculante, cabe o que? Uma reclamação constitucional lá onde? Lá no STF. É ele quem exara aí as súmulas vinculantes. Ok? Agora, não se admite durante a pendência de recurso interposto na esfera administrativa. Então, ainda tem recurso na esfera administrativa, então não se admite. Ok, certo. Todavia, esgotada a via administrativa e agora judicializada a matéria, então, depois que eu esgotei essa via, agora eu vou judicializar a matéria, a reclamação agora constitucional, ela não vai, agora está judicializada, certo? Agora está judicializada. Ela não obstará a interposição dos recursos aqui no âmbito judicial, eventualmente cabíveis, e a apresentação de outros meios admissíveis de impugnação, ok? Então não vai obstar então aí a reclamação constitucional, recursos e também outros meios admissíveis para impugnação desse ato administrativo, ok? Então pode o juiz ali de primeiro grau, por exemplo, derrubar essa
decisão administrativa, ainda que esteja na reclamação constitucional no STF. Então não vai obstar a interposição de recurso, pode então entrar com recurso, e também principalmente o juiz aí pode o que? Apresentar outros meios admissíveis de impugnar, ou seja, não vai ficar parado agora porque justamente está lá na reclamação constitucional no STF. Então a questão está correta. Vamos ver aqui cada passo desse. Artigo 103A, parágrafo 3º, vai falar que do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar súmula aplicável ou que indevidamente a aplicou de forma errada ou contrariou uma súmula, caberá o que? Reclamação aonde? Ao STF, que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso. Então veja, primeira parte da questão aí: não se admite o manejo da reclamação constitucional contrato administrativo contrário ao enunciado de súmula vinculante quando durante a pendência de recurso interposto na esfera administrativa. A lei aí 11.417 vai falar no artigo 7º que da decisão judicial ou ato administrativo que contrariar enunciado da súmula vinculante, negar-lhe a vigência ou aplicá-lo indevidamente, caberá a reclamação ao STF, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação, certo? Então, outros meios, por exemplo, judicial, não, então ele não vai ter prejuízo. Então, contra a omissão ou o ato de administração pública, que é o caso em questão, o uso da reclamação só será admitida após o esgotamento das vias administrativas. Então, tá aí a resposta aí, ok? E o STF vai falar: não se admite reclamação contra a omissão da administração pública sob fundamento de ofensa à súmula vinculante, aqui ó, quando não demonstrado o esgotamento das vias administrativas. Segunda parte: esgotada a via administrativa e judicializada a matéria, a reclamação constitucional não obstará a interposição de recursos eventualmente cabíveis e a apresentação de outros meios admissíveis de impugnação. Então, a utilização da reclamação não obsta a interposição de recursos cabíveis e outros meios de impugnação. Então, está correto de acordo com a lei e também com os julgados do STF. Questão correta, portanto. Questão 10ª e última da bateria. O STF poderá aprovar após reiteradas decisões matéria constitucional, súmulas com efeito vinculante. Então, após reiteradas decisões, então o que significa isso? Está chegando sempre no STF algo que ele já decidiu. Então agora, para ficar mais fácil, ele vai emitir uma súmula vinculante para que todos os demais órgãos obedeçam essa súmula e pare de mandar serviço para ele, serviços que sejam da mesma natureza, que sejam do mesmo teor, o mesmo objeto, ok? Então, sendo estas passíveis de revisão mediante provocação de legitimados para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade. Então, o que ele está dizendo aqui agora? Então, cabe ao STF o que? Aprovar o que? Súmulas vinculantes, ok? Então, ele quem aprova súmulas vinculantes. E estas súmulas, elas são passíveis do que? Elas podem ser, no caso aqui está falando sobre revisadas. Elas podem ser revisadas e até mesmo o que? Canceladas. Vai ser o que? Mediante o que? Mediante ofício
ele próprio ou por provocação. E essa provocação, quem pode provocar? Os legitimados para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade. Então, a eles, aos legitimados da ação direta de inconstitucionalidade. Ok? Então é isso mesmo. Vamos ver? Artigo 103 também. Então, o 103A, o STF poderá de ofício ou por provocação, que é o caso aí, provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre a matéria constitucional, aprovar súmula ou a sua revisão ou o seu cancelamento. Essas súmulas aprovar que, a partir de sua publicação na imprensa nacional, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, da administração pública direta e indireta nas esferas estadual, federal, municipal, bem como proceder à revisão e cancelamento na forma estabelecida em lei. Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, a revisão ou o cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor ação direta de inconstitucionalidade. Então, a questão está de acordo aí com o que está previsto no artigo 103 da Constituição Federal e os seus parágrafos. Portanto, questão correta, e assim a gente termina uma bateria. Um abraço e até a próxima.